Ó, na questão 16 diz assim: a distância que a luz percorre em um ano, chamada de ano-luz, é aproximadamente 38 vezes 4 elevado a 5 e 5 elevado a 12 quilômetros. Então ele quer passar para a notação científica. Há um recurso interessante para a gente conseguir resolver isso. Veja, eu vou ter que pensar no seguinte: eu consigo, né, deixar na base 10? Como é que eu vou pensar em deixar na base 10? Aí eu vou ter que pensar assim, ó, 38. Esse 4, se eu conseguisse deixar ele na base 2, eu poderia pensar em deixar os expoentes iguais e fazer algo. Então eu posso pensar que 4 é 2 ao quadrado. Tudo isso elevado à quinta e 5 elevado a 12. Aí fica 38. Aqui vai ficar 2 elevado a 10 e 5 elevado a 12. O que é que eu vou ter que fazer agora? Se você olhar para cá, esses valores eu posso usar como recurso deixar os expoentes iguais. Tem uma propriedadezinha, que a gente deixa os expoentes iguais e multiplica as bases. Porque se eu multiplicar 2 vezes 5 não vai chegar no 10, então eu vou cumprir minha intenção. Só que o 5 ele não está elevado a 10. Então o que é que eu poderia pensar em fazer? 5 elevado a 12, eu tenho que deixar o expoente elevado a 10. Só que falta quanto? Falta 2, né? Então falta mais 2. Se era uma soma, é porque não é uma multiplicação. Então, eu não posso escrever que isso daqui, ó. Posso dizer que isso é a mesma coisa que isso. Então, ficaria 38 vezes 2 elevado a 10 vezes 5 elevado a 10 vezes 5 elevado ao quadrado. E aí, agora, se as bases são iguais, o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar as bases e repetir os expoentes. Aí aqui ficou 25. Já poderia pensar no 25, né? E aí eu resolvo normal. Então ficou 38. Vou botar o 5 ao quadrado, né? 25. Vou botar ele aqui, ó. 25. Como a ordem não altera o produto, né? A ordem dos fatores. E aqui não vai dar 10? 10 elevado à décima. Aí agora é só resolver. Quando eu faço 38 vezes 25, isso vai dar 950. 10 a 10. Se eu tô com 990, eu tenho que deixar duas casas, ou duas casas não, tenho que andar duas casas, porque tem que ficar entre 1 e 10. Eu andei uma, andei duas. Se eu andei duas para a esquerda, eu aumento dois expoentes, fica elevado a 12. E a gente tem a resposta que seria a letra C de casa. E aí é importante lembrar, se ele pede a ordem de grandeza, esse valor é maior do que 5,5. Se esse valor é maior do que 5,5, quando eu for colocar a potência, eu tenho que somar mais um. Então ficaria 10 elevado à terceira. Seria a minha ordem de grandeza. Tranquilo? Então, resposta na letra C de casa. Vamos ver essa daqui, ó. Se eu tenho funções com índices diferentes, é um pouco mais chatinho para a gente determinar que eles são iguais. Então, pensa assim, ó. Veja para deixar todo mundo, primeiramente, com expoente fracionário. Então, eu posso pensar que aqui é 5 elevado à terceira. Posso pensar que é 3 elevado a um terço. E eu posso pensar que aqui, se não tem nada, não é 2. Então, aqui o expoente, quando o índice não aparecer nada, é 2. Então, é 1/2. Ó, quando eu for analisar agora, os expoentes não é um terço e 1/2, eu tenho que deixar todos os denominadores iguais. Então, olha, um terço e 1/2. Eu tenho que deixar todos os que estão embaixo iguais. Então, eu vou ter que fazer um MMC de 3 e 2, que são os valores que estão embaixo. Então, esse MMC vai ser 6.
Então, pensa agora comigo. O MMC não foi 6 para todo mundo. Então, veja, é uma questão de fração agora. Se eu sei que todo mundo ficou com 6, eu posso deixar todo mundo que está aqui embaixo com o denominador 6. Se é um terço e aqui embaixo vai ficar 6, eu não tive que multiplicar por 2. O que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. E aí eu consigo deixar essas duas frações assim, ó. Posso dizer que é 2 a sexta. E esta aqui eu posso dizer que é 3, 2 sobre 6, né? E se eu fosse ver agora a tal quadrado, né? 1 sobre 2. Aqui embaixo tem que ser 6. Se eu multipliquei por 3 embaixo, tenho que multiplicar por 3 em cima. Então ficaria assim. Então essa questão virou uma questão de fração, ó. Então eu posso dizer que é 3 a sexta. E aí todo mundo está com o denominador igual. Então, vamos de novo. Se você quer comparar qual é maior com os índices diferentes, você vai pensar em frações. Pega, transforma numa fração, né, o expoente, e pega os denominadores e faz o MMC, para deixar todo mundo com o denominador igual. E aí você faz essa análise, certo? Quando você fizer isso, olha o que vai rolar. Voltando para a raiz. Quem está por baixo, né? Quem está na sombra, vai para o sol. E quem está no sol vai para a sombra. Então ficaria assim, ó. 6, aí 3 ao quadrado. E aqui 6 e 2 elevado ao cubo. Então, esses elementos, a gente vai conseguir deixar eles todos iguais, com o mesmo índice. Ficando com o mesmo índice, fica bem mais fácil, ó. Aqui ficou 25, aqui ficou 9 e aqui ficou 8. Então, qual foi a maior? O maior, depois esse e depois esse. Então, nessa ordem, é uma ordem decrescente, não é isso? Vai do maior para o menor. Então, a resposta aqui na letra A, beleza? Tem mais alguma? Tem essa, né? Vamos ver rapidinho? Ó, como é que eu vou tirar a raiz de um número decimal, né? Veja, você vai transformar em fração, é o jeito mais prático. 1, 2, 3, 4, 5, né? Se são 5 casas decimais, você pode reescrever assim. Dizer que é 32 dividido por... Espera aí, deixa eu fazer mais juntinho. Dividido por 100.000. Por que 100.000? Para cada casa após a vírgula, você coloca um zero se é uma divisão exata, tá bom? E aí você pode pensar ou em fatorando, ou você pode pensar na fatoração, você pode pensar assim, né? Se você fatorar o 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1, não é isso? Veja, por que eu estou fazendo isso? Quando você tem uma divisão, né? Você não pode separar, ó, dizer que aqui é a quinta para 32 e aqui é a quinta para 100.000, então não ficaria assim? E aí, se é uma raiz quinta, não tem que formar quintetos? Se aqui formar um quinteto, vai sair o valor que está se repetindo, que é o 2, ó. Então aqui vai ser igual a 2. E aqui você pode pensar um pouquinho para ficar mais fácil no seguinte: não são 5 zeros, então não é 10 a quinta, e aqui no expoente 5, você faz aquela relação de quem está no sol vai para a sombra, fica 10 a primeira, você ficou com esse valor aqui, ó. Então fica 1 sobre 5. Tranquilo? Então, quando a gente faz para os outros, ó, vai ser a mesma ideia. Se eu fosse ver aqui, ó, 256, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4. São 4 casas. 256 sobre 4 casas, 4 zeros. Beleza? Se eu fosse fatorar o 256, ó, vai ficar por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Aí aqui formou, não tem que ser 4, né? Quartetos.
Então aqui formou um quarteto, saiu 2. E aqui formou outro quarteto, saiu 2. Os dois que saíram a gente multiplica. 2 vezes 2 é 4. Então ficaria separando, não é isso? Beleza? Então separa eles e resolve normal. Então ficou 4. E aqui, se você usar a mesma propriedade 10 à quarta, quando você tem essa relação, você pode dizer na relação do expoente, que ficaria a primeira. Aqui vai ser 10. Posso simplificar por 2. Fica 2 sobre 5. Beleza? E por último, a do 125, né? Se eu pegasse o número 125, né? Como é que eu vou escrever aquilo? Né? 0, 125. Três casas, três zeros. Então ficaria. Eita, que essa raiz ficou magrinha. Ficaria 125 sobre três casas, três zeros. Então seria 1.000. Eita, aqui eu coloquei três só, não foi? Mas eram quatro. Perdão. Mas a ideia é a mesma, certo? É só atenção que eu coloquei um aqui a menos, mas você fica atento que foi só atenção minha aí mesmo, tá bom? Mas para cada casa após a vírgula, você coloca um zero. Se você tem quatro casas, quatro zeros, tá bom? Aí veja, o que é que eu posso fazer? Posso separar os dois, e aí você pode tirar a raiz dos dois separadamente, beleza? A raiz cúbica, do jeito que a gente fizer aqui também, vai dar 5. E a desse cara vai dar 10. Então ficou um sobre 2. Então veja, esse cara daqui não deu um quinto vezes. Isso daqui tudo não deu 2 quintos, beleza. E aqui embaixo, não deu um sobre 2? Multiplicação de fração, ou de cima com de cima, ou de baixo com de baixo, vai ficar 2 sobre 25, dividido por um sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 4 sobre 25. Quando você dividisse 4 por 25, você vai chegar em 0,16, né? Se você quisesse ver isso, ó. 4 por 25. Como 25 é maior, 0, coloca um zero e resolve normal. Aqui vai ficar 15, bota o 0, 6 e acabou a questão. Tranquilo?